João capítulo 6 diz assim, versículo 1, nós vamos por versículo aqui. Eu quero fazer mesmo um trabalho que você medite em cada versículo aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, depois disso, veja que curioso, sempre tem em alguns momentos essas expressões, depois disso, logo após, sempre você vê um caminho, Jesus trilhando. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades, ou também o mar da Galileia. Famoso mar da Galileia, onde vários encontros Jesus teve com muitas pessoas, principalmente com seus discípulos. Onde ele chamou seus discípulos, muitos deles ali, os que eram pescadores, foram chamados nesse lugar. Esse lago, esse mar também, como era chamado, ele era tão grande, era um lago tão grande que parece mar. Como aqui a gente gosta de falar do lago Guaíba, mas a gente gosta de chamar de rio. Lá eles gostavam de chamar também de mar da Galileia, de tão grande que ele era. Quando Jesus atravessa esse lago, esse mar, uma grande multidão, versículo 2, o seguia. E o seguia por quê? O seguia porque ele era um cara legal, o seguia porque ele falava bem, o seguia porque ele era bem apessoado, ele era bonito, ele era alto, ele era másculo. O seguia por quê? O próprio versículo nos dá aqui a resposta. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Olha que curioso. Sempre uma grande multidão seguiu Jesus. As multidões seguem. As pessoas, quando veem os sinais, as maravilhas, elas querem saber o que está acontecendo. Elas de fato querem ir atrás, saber o que de novo está acontecendo na terra. E essa grande multidão que seguia Jesus, o seguia por causa dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que ele fazia. Mas você tem que saber muito bem que existe um grupo que não segue a Jesus por causa dos milagres, nem dos sinais, mas segue pelo que ele é. Segue porque ele é Senhor. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E esses que seguem a Jesus e têm intimidade com o Senhor, logo depois eles são chamados para um lugar diferente. Versículo 3. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Imagine você que Jesus atravessa esse lago e essa multidão o segue por causa dos sinais. Mas Jesus não se importa tanto com essa multidão, pelo menos é o que parece, porque no meio dessa multidão toda o seguindo, ele decide, com aqueles que são mais íntimos, ele decide subir até o monte e estar com seus discípulos para um momento de oração, um momento de devoção. Jesus sempre quando subia ao monte, ele subia para orar. Você vai ver que a vida de Jesus, o ministério dele, foi sempre regado por muita oração. Jesus não fazia nada se não orasse. Jesus não tomava nenhuma atitude se não houvesse oração. E aqui é isso que ele faz. Talvez a multidão olhando, para onde ele vai? Eu posso dizer por que ele sobe esse monte. E nós vamos entender logo depois por que ele sobe o monte com seus discípulos. Jesus sempre orava buscando respostas ou um direcionamento. Na grande maioria das vezes ele teve, mas teve momentos que ele teve silêncio. E aqui no versículo 13 ele sobe para orar com os seus discípulos. Mas curioso que o versículo 4 diz assim, preste atenção. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Ora, a Páscoa estava chegando. Era a festa principal dos judeus, que se tornou também a nossa festa principal. Não pelo motivo que os judeus comemoram, mas pelo motivo que nós comemoramos.
a morte e ressurreição do nosso Senhor. E nesse momento aqui estava perto desta Páscoa, a Páscoa dos judeus, que celebrava a passagem sobre o Mar Vermelho, a vitória sobre os cavaleiros do Egito, sobre o faraó. Aquela libertação de 400 anos estava perto de comemorar esse momento. E era tão significativo que aqui João traz esta informação. E no versículo 5, Jesus começa a nos mostrar alguém que se preocupa. Versículo 5, Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então ele diz a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Olha que curioso. Esse Jesus já tinha visto aquela multidão seguindo ele. Ele também sabia por que a multidão o seguia. Seguia porque queria ver os seus feitos, os seus sinais, os seus milagres. Mas ele sabia que tinham homens que eram mais íntimos, homens que estavam além desta percepção dos feitos, além desta percepção dos milagres. Eles seguiam a Jesus porque eles sabiam que eles tinham um chamado a seguir Jesus. Eles ouviram esse chamado: vem e segue-me. Doravante vos farei pescador de homens. Vem, segue-me, vem. E quando ele sobe para orar, eu tenho certeza que ele foi buscar um direcionamento em relação àquela multidão que o seguia. A tal ponto que quando ele desce, o versículo 6 diz assim: ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Eu não sei quanto a você, e até que o meu nome é citado da forma correta, como eu gosto de dizer. Filipe é interpelado pelo Senhor Jesus, e até parece que a sua pergunta é totalmente descabida e pelo contrário, até despreocupada. Como se Jesus não fosse responsável por toda aquela situação, afinal, era ele que estava sendo seguido pela multidão. E Jesus diz, pergunta para Filipe, mesmo que subiu lá com ele para o monte: onde é que nós vamos comprar comida para todos esses que estão aqui? Eu não sei quanto a você, mas em muitos momentos parece que Deus faz uma pergunta para nós. E muitas vezes, diante do que nós ouvimos de Deus, como nós vamos resolver essa situação? Ora, como isso que aconteceu pode ser solucionado? Muitas vezes, eu compartilho com você aqui o meu coração, muitas vezes parecia que a solução estava sendo proposta a mim. Mas versículo 6 diz, Jesus sabia o que ia fazer. Nesse momento, meu irmão, parece que você está num diálogo com Deus em sua vida. Parece que você está numa situação que é, aos seus olhos, insolucionável ou muito difícil de fazer. Porque o versículo 7 diz assim: Filipe respondeu assim. Preste atenção. Filipe respondeu assim. Olha o que Filipe responde: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. E é isso que nós falamos para Deus. Como é que nós vamos, Filipe, como é que nós vamos resolver isso? Ora, Senhor, é tão grande, olha, é impossível, é difícil, tá? O cenário é complicado. Outras passagens da palavra de Deus afirmam que eles estavam no final, entre o final da tarde, entre 3 horas e 6 horas. O povo, porque estava seguindo a Jesus, não tinha almoçado, estava morrendo de fome. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns afirmam que pode ter chegado a 20.000 pessoas. Imagine 20.000 pessoas peregrinando debaixo do sol, simplesmente porque queriam ver um milagre. Imagine comigo.
E este homem chega e traz essa proposta para um discípulo, como você é, como eu sou. Como nós vamos resolver essa situação? E a nossa resposta sempre é: Senhor, é muito difícil. Sabe o quão difícil é? Porque esta quantia que Filipe traz para Jesus significava 200 dias de trabalho. Ou, para nós, praticamente 1 ano de trabalho. Para alimentar toda aquela multidão, para eles receberem um pouco de pão, só um pouco de pão, eles tinham que trabalhar 1 ano inteiro para alimentar aquela multidão. As soluções, meu irmão, parecem muito distantes. Mas é porque nós não sabemos o que o Senhor já está fazendo. Nós não entendemos o quanto Ele está direcionando as nossas vidas debaixo da sua palavra. E é isso que Ele estava fazendo naquele momento. Mas primeiro Ele traz a Filipe: vem participar, vamos participar junto desse momento, Filipe? Quem sabe? Onde vamos comprar pão? O Senhor sempre te colocou como participante de tudo que Ele faz. Sabe por quê? Porque se Ele quisesse, meu irmão, nesse exato momento, Ele descia sobre a terra, se mostraria e obrigaria todos a aceitarem o que Ele fala. Obrigaria todos a aceitarem o Evangelho, obrigaria todos a adorarem ao seu Filho Jesus, e diria: eu sou Deus, acabou, está tudo finalizado. Mas lá no Éden, Ele deixou um princípio claro. Ele nos tornou coparticipantes de tudo o que Ele faz. Para Adão Ele disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Ou seja, era um convite de participe junto, faça. Eu estou te dando essa oportunidade, faça junto. Mas muitas vezes é o que nós fazemos, é como o Filipe fez. Sabe o que nós fazemos? Ah, Senhor, é muita coisa. E não entendemos que o Senhor está nos chamando: participa comigo. Eu quero que você participe deste momento. Não, Senhor, é muito grande, a solução é muito longe, a solução está muito distante. Vai custar muito para chegar nesse lugar que o Senhor quer. E é isso que Filipe estava trazendo aqui. Mas no versículo 8 nós conhecemos mais um desses personagens dessa história que diz assim: então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: ah, que bom isso, meu irmão. Que bom que diante da negação de um, ou do quero sair fora dessa, de outro, sempre tem alguém que tem um olhar um pouco diferente. E aqui André teve um olhar diferente, que pode até parecer louco. André, o irmão de Pedro, diz, versículo 9, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mesmo, talvez, tendo um pouco de incredulidade no seu coração, ele apontou para uma alternativa. Olha, talvez o Filipe aqui não entendeu, mas olha, tem um menino aqui que está se colocando à disposição. Ele tem 5 pães, mas é pouco ainda, né, Senhor? Ele teve, pelo menos, André teve uma visão um pouco mais ampliada, mesmo que seja pequena, e até louca ao olhar humano. Mas o pouco na mão do Senhor é muito. E nós descobrimos isso porque Jesus diz, versículo 10, digam a todos que se sentem no chão. E todos se sentaram. E havia muita grama, outras versões, relva naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E o fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quantos já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos. Os mesmos que subiram com ele lá no monte. Os mesmos que desceram. Os mesmos que ele propôs. Participa comigo, o que nós podemos fazer aqui agora?
O que nós podemos fazer para, nesse momento, alcançar os corações das pessoas que estão nessa cidade? É isso que o Senhor diz. É isso que o Senhor diz nesse tempo. O que nós podemos fazer para ir até a casa daqueles que são necessitados? E você diz, não, mas eu não tenho nada na minha casa, eu não tenho nada, olha o que falta para mim isso, falta para mim aquilo, é muito distante, é muito difícil. Aí o Senhor diz, ok, tem mais alguém que tem e se propõe a se tornar coparticipante junto comigo nessa obra? Aí talvez um se levanta, olha, tem aqui um pouquinho. Ah, eu quero esse pouquinho. Eu quero esse pouco. Às vezes é pouco, meu irmão. E eu quero dizer algo para você. Nunca despreze o que o Senhor colocou dentro do teu coração. Nunca despreze aquilo que parece pouco aos teus olhos. Aquilo que Ele colocou dentro de ti é chama dEle dentro do teu coração. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Você tem a essência de Deus dentro de ti. E essa essência, ela clama, ela vem, ela ferve, ela traz para fora tudo que é de Deus nas nossas vidas. E Deus só está dizendo, parece pouco aos teus olhos, mas é esse pouco que eu torno muito. Parece que o teu olhar, a tua visão ainda está limitada, pode estar um pouco limitada, ou pode estar muito, mas o pouco que há talvez dentro de ti, ou o pouco que tu considera, na mão do Senhor é muito. Na mão do Senhor, o pouco que Deus te deu abre portas, sabia? E eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Veja o caso de José. Gênesis capítulo 37, nós começamos a conhecer a história de José, e aos 17 anos de idade, a única coisa que José sabia fazer, sabe era o quê? Interpretar sonhos, ter sonhos e tentar interpretá-los, na verdade. Era a única coisa que José sabia fazer, porque o resto que José sabia fazer, era incomodar os seus irmãos, trazer ciúmes, ser o preferido do papai, e ainda não cuidar muito bem do rebanho. Ele não sabia fazer muita coisa, tinha 17 anos de idade. Mas ele sabia, Deus tinha dado um dom para ele. Dava a ele sonhos e ele sabia pelo menos começar a pensar e interpretar esses sonhos. Depois nós começamos a continuar conhecendo a história desse homem, desse jovem que se torna homem no Egito, vendido como escravo. E descobrimos que ele é preso por ser um homem íntegro. Conhecemos mais uma qualidade dele. Ele era um homem íntegro. Decidiu não se deitar com a esposa do faraó. Na verdade, de Potifar, o general do faraó. Perdão. E por isso ele é preso. E lá na prisão, novamente nós vemos uma outra questão. Ele era um bom administrador. Como ele administrava a casa de Potifar, o general do faraó. Conhecemos que ele era também íntegro e bom administrador. Mas lá também volta aquilo que ele tinha lá na adolescência um pouco. E por causa que ele sabia interpretar sonhos, ele é posto diante de uma situação entre o copeiro e o padeiro. E você pode ler melhor isso, mas o que eu quero chegar é no capítulo 41 de Gênesis. Ele é levado até a presença do faraó, com 30 anos de idade, não porque talvez ele fosse íntegro, não, talvez porque ele fosse um bom administrador, mas porque foi levado até a presença da maior autoridade da época, porque ele sabia interpretar sonhos. E ele tinha isso desde a sua adolescência. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o pouco, aquilo que talvez até é desprezível diante dos teus olhos, que Deus já colocou dentro de ti, é algo que Ele colocou lá na frente, abre portas para a tua vida, e não só para a tua vida, nós vemos para José, para toda a família dele. Ele foi colocado diante do faraó porque ele sabia interpretar sonhos. E esse jovem aqui, no João capítulo 6, é colocado diante de Jesus só porque ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E um discípulo dizendo, eu acho que isso é pouca coisa. Versículo 12, e eu já quero encerrar. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Deus não vai deixar você perder nada daquilo que Ele depositou
no seu coração. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Sabe por quê? Porque o cesto era algo que o judeu ele carregava consigo, ele carregava para levar comida durante a viagem, porque o judeu não queria comer comida de outro povo. Sabe que Jesus ainda traz mais um ensinamento para nós aqui? Eu acho lindo, o Senhor ele é maravilhoso, ele é completo, ele é pleno, ele não deixa nada fora do lugar. Ele ainda pegou o que sobrou daquilo que ele multiplicou do pouco e distribuiu para os discípulos, 12. Cada um ficou com um pouco da comida ali, encheu os seus cestos, encheu o que eles levavam. Sabe por quê? Porque nós percebemos bem que eles não tinham também comido. Você que é íntimo do Senhor, Deus vai dar a sua provisão sobre ti. Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer pão, Deus vai trazer peixe para a tua vida. A tal ponto que vai trazer tanto que vai ser o suficiente para a caminhada. Confia na provisão do Senhor. A provisão do Senhor, ela é multiplicada sobre a tua vida. E aquilo que ele multiplicou, ele distribuiu em 12. Porque eles iam continuar caminhando. Eles iam continuar a caminhada, eles não conseguiam nem parar para comer. E os que viram esse milagre de Jesus disseram, versículo 14, de fato este é o profeta que devia vir ao mundo. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Mas ele nos chama para sermos participantes daquilo que ele faz. Mesmo que seja começando com o pouco, porque o pouco na mão dele é muito. E nós poderíamos viajar toda a palavra de Deus, com vários e vários exemplos de homens e de mulheres que Deus chamou e que diante dos seus próprios olhos tinham pouco ou quase nada. Moisés, Gideão, Josué, Davi, tantos, a grande maioria deles, se não todos, diante das circunstâncias, das situações e diante da sua própria visão de si próprio, não tinham nada, ou muito pouco. Mas o Senhor continua fazendo o milagre da multiplicação até hoje. E o milagre da multiplicação que Ele faz hoje é no teu coração. Pode ser 5 pães e 2 peixinhos, pode ser pouca coisa, mas isto vai alimentar muitos. Deus já tem te dado palavra no teu coração. Meu irmão, se você está nessa live, não é que você caiu aqui sem razão. Deus tem palavra no teu coração para o teu vizinho, para o teu primo, para o teu tio, para aquele que está acamado, para aquele que está aflito, para aquele que está angustiado. Parece pouco, mas não é, porque em Cristo é grande, em Cristo é muito. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos deles são mais altos. Aquilo que você está imaginando não é mais alto. O pouco na mão do Senhor é muito. E eu quero aqui declarar uma palavra sobre a tua vida. Se prepare para a multiplicação. Quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Se prepare para a multiplicação. A multiplicação do que Deus coloca na tua vida. A multiplicação dos dons na tua vida. A multiplicação da palavra de Deus. A multiplicação do sustento da tua vida. Se o teu coração te constrange a repartir aquilo que está na tua despensa com alguém que precisa, faça também isso, meu irmão. Muitas são as formas de nós multiplicarmos o que Deus coloca no nosso coração, seja ajudando alguém, enviando uma palavra de apoio, ou chegando com 1 quilo de arroz na casa de um irmão, ou de alguém que não conhece a Jesus. Eu te encorajo aqui, através do Espírito Santo de Deus, a multiplicar, a colocar à disposição a Deus aquilo que você tem. Seja participante do que Ele está fazendo. Seja participante do que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo parece pouco? Parece pouco que está aqui agora diante de mim. Não é. Chega desse pensamento miserável. Chega desse pensamento mesquinho.
Chega desse pensamento de gafanhoto. Você foi feito. Você foi feito rei e sacerdote. Você é rei e sacerdote. Você foi chamado para multiplicar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz o apóstolo Pedro, antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho certeza, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta. Se você colocar os teus 5 pães e 2 peixes à disposição do Senhor, à disposição dEle, eu tenho certeza que Ele fará muito.